Olá, eu sou a professora Daniela e vou falar com vocês sobre anotação consecutiva ou note-taking. Os princípios e técnicas e algumas dicas de exercícios que vocês podem fazer em casa. Bom, quando que a gente vai usar? Eu coloquei aqui a interpretação simultânea, que é aquela feita em cabine, em que a pessoa ouve o palestrante e quase que ao mesmo tempo ou simultaneamente traduz para outra língua. Nesse tipo de interpretação, há alguma anotação, só que a memória ali não é exigida, já que você está ouvindo e alguns segundos depois você já vai reproduzir aquilo que foi dito em outra língua. Então, nesse tipo de interpretação, você vai ter um bloquinho de papel para anotar apenas nomes e números para não ter problema realmente de esquecer. Agora, a gente vai de fato usar a interpretação, o note-taking, a anotação, na interpretação consecutiva. A gente tem dois tipos de interpretação consecutiva. A clássica, que tem diferentes durações. Então, pode ser um discurso que demora 10, 15 minutos, bastante longo. Então, você vai precisar anotar para poder lembrar o que a pessoa disse. E a intermitente, que você não vai precisar anotar. A intermitente, só recordando, é aquela em que o palestrante fala uma frase ou um pequeno pensamento e logo em seguida o intérprete faz a tradução. Então, a gente vai tratar aqui nessa aula da anotação para a interpretação consecutiva clássica, que vai ter diferentes durações e, portanto, vai precisar da anotação para que você se lembre de todas as informações. Qual é o material usado para fazer a anotação? Bom, é um material bastante simples. Um bloco de notas, de preferência sem pauta, sem linha, porque daí você vai poder usar o espaço de melhor forma e não vai ficar economizando papel e colocando tudo juntinho, porque isso vai atrapalhar a sua anotação. Outra ideia é usar um lado só da folha. Até para você não se perder, já que a gente pode fazer discursos um tanto longos, você vai virar essa página, esse bloco diversas vezes e pode se perder de que lado da página você parou. Então é importante usar só um lado da página. Não usar folhas soltas, porque a folha solta pode se perder, você pode confundir a ordem que você estava anotando. E também, de preferência, algum bloco que não faça barulho na hora de você virar a folha. Uma caneta normal que escreva rápido, né? Que você consiga escrever rápido com essa caneta. Não usar lápis ou lapiseira, por quê? Pode quebrar a ponta, a lapiseira pode acabar o grafite. Então, a gente tem que se equipar com material que não vai falhar. Um tamanho médio, então um bloquinho muito pequenininho, pode dificultar que você enxergue, que você manuseie, mas também você não deve usar um caderno muito grande que pode chamar muita atenção na hora que você vai apresentar a sua mensagem. A gente também não aconselha usar computador, tablet, celular, apesar da gente estar num mundo, num momento bastante, que se usa bastante esse tipo de tecnologia, a gente pode ter problema. A bateria pode acabar, o arquivo pode se perder e com certeza a gente demora mais para escrever, além do barulho da digitação. Então, o ideal é um bloquinho sem pauta e uma caneta. A interpretação consecutiva. O que todas as pessoas que treinam intérpretes aconselham é primeiro treinar a interpretação consecutiva sem tomar notas. Por que isso? Vocês vão perceber, quando vocês começam a anotar, isso é uma distração. A interpretação já é uma atividade bastante complexa que exige bastante atenção na audição, na análise e no entendimento da mensagem. Então, tomar notas pode ser um fator que vai te distrair. Então, toda essa aula, toda essa questão de anotação, ela deve ser introduzida e praticada após um certo tempo em que você já domina as técnicas e que você consiga se concentrar bastante e faz já uma interpretação consecutiva sem anotação. A anotação, então, pode prejudicar a capacidade da interpretação.
eu proponho uma pergunta aqui. Se você não entendeu, por que escreveu? Do que servirá? O que acontece normalmente com os alunos iniciantes na anotação é que vocês vão anotando tudo que vocês vão ouvindo com medo de não conseguir lembrar. Mas se você de fato não prestou atenção, não está concentrado e não entendeu o que o palestrante disse, não adianta você anotar, porque aquela anotação não vai servir de nada se você não entendeu a mensagem. Então, acima de tudo, você precisa se concentrar, prestar atenção, entender toda a formatação, como o discurso está sendo articulado. Isso é mais importante do que a anotação de fato. Memória e anotação. A anotação, ela pode ajudar a memória, não que ela vai melhorar a sua memória, mas ela age como um impulso, uma alavanca para que você, para um conteúdo que você já ouviu. De novo, treinar a memória antes. Então, nada adianta você sair anotando o discurso achando que a anotação vai ajudar a sua memória. A anotação é só uma alavanca para algo que você já entendeu. Para lembrar da mensagem, é necessário boas técnicas auditivas, ou listening, e concentração. Então, a interpretação está focada nisso, e não necessariamente na anotação. Hearing, listening, understanding, retaining e recalling. Por exemplo, num tribunal, você vai precisar de todas essas ferramentas de ouvir, de fato entender. Então, por exemplo, se você estiver longe da pessoa que está falando, você não escutou e, consequentemente, não vai entender, não vai conseguir reter e não vai conseguir passar essa mensagem na outra língua. Então, essas técnicas básicas de interpretação são mais importantes do que, de fato, a anotação. Você precisa também, quando faz a anotação, entender o que está escrevendo. Se você escrever rápido demais, você não vai conseguir, você vai precisar decifrar o que foi escrito, e isso pode ser um problema. Bom, tudo isso que vai ser apresentado aqui são alguns princípios, eles não são regras que você tem que seguir. Vocês vão perceber que a anotação vai dividir a atenção, então é um esforço a mais que você vai ter que fazer durante a interpretação. Algo muito importante, o objetivo não é anotar, né? Então, quando você começa a introduzir a anotação no exercício de interpretação, muitos alunos ficam muito focados ali, achando que o objetivo daquele exercício é anotar, mas não é anotar. O objetivo é fazer a interpretação, é passar a mensagem da melhor forma possível. A anotação, então, é só um meio e não o fim. Além disso, ninguém vai ler as suas anotações. Então, as suas anotações podem ser do jeito que você entende. Elas não são para outra pessoa ler. Além disso, ela só vai servir para você naquele momento. Alguns pontos principais com relação à anotação. Anotar as ideias principais e conectivos. Anotar a ideia e não as palavras usadas no discurso. Isso é uma questão primordial quando a gente fala de anotação consecutiva. Então, evitar ao máximo anotar a palavra que de fato o palestrante usou. Essa palavra dificilmente vai te levar à ideia geral do que ele disse. Então, concentre-se em uma palavra que nem sempre o palestrante de fato disse, mas que consiga resumir ou que vai fazer com que você se lembre da mensagem dita. Anotar a estrutura do discurso, ou como esse discurso se articula para passar a mensagem. A gente então está pensando na anotação como um meio de você se sentir mais seguro caso sua memória falhe. Só as anotações, elas não bastam para que você consiga reproduzir um discurso em outra língua. É a concentração e a memória que vão fazer com que você consiga, de fato, apresente esse discurso na forma de consecutiva. Novamente, não é o fim, mas é o meio. Então, o objetivo é você interpretar e não você anotar. A maneira como se toma notas é estritamente pessoal. Por isso que a gente vai dar dicas de coisas que funcionaram para a maioria dos intérpretes, mas você tem que achar a sua maneira e tem que criar o seu próprio sistema de notas. A anotação serve, então, como um alívio de tensão caso você não se lembre.
E por isso que nós cansamos menos na interpretação quando a gente anota. Então tenta fazer esse exercício, faz uma interpretação bastante longa, de 15, 20 minutos, de 5 em 5, pode dividir, sem anotar nada. Você vai perceber que isso cansa um pouco o cérebro. Então a anotação entra como um alívio de toda essa tensão e de cansaço. Bom, os alunos perguntam então, qual língua que eu anoto? Se a gente pensar no par de língua português e inglês, eu anoto em inglês ou eu anoto em português? Bom, tem vantagens e desvantagens em anotar na língua de chegada ou na língua fonte, né? Então vamos imaginar, você está ouvindo um discurso em inglês e você vai fazer esse discurso, vai traduzir para o português. Se você anotar no inglês, que é a língua que você está ouvindo, a língua fonte, provavelmente você vai anotar com mais facilidade, é mais rápido de anotar, já que você está ouvindo naquela língua. Em compensação, na hora de apresentar, você vai ter que fazer a desverbalização ou a tradução ali na sua cabeça na hora que você está olhando as suas notas. E isso pode deixar o seu discurso, a sua entrega da mensagem um pouco mais insegura, com mais hesitações e com mais pausas. Ao contrário, se você já anota em português, nesse caso, na língua que você vai falar, provavelmente você vai anotar um pouco menos, mas você já fez a desverbalização. Então, as palavras em português, que vai ser a língua que você vai entregar a mensagem, já estão ali anotadas. Isso provavelmente vai deixar o seu discurso mais natural. Mas a questão é que você deve anotar na língua que você se sente mais à vontade, a que for melhor. O que acontece muitas vezes é a mistura das duas línguas. A palavra que for mais curta, às vezes é a que funciona, ou a palavra que aparece primeiro na sua mente na hora de anotar. Eu coloquei aqui um exemplo, já ou already. A palavra já em português é muito mais curta do que você escrever already. Então, a gente pode pensar em algumas situações dessa forma, né? A palavra mais curta naquela língua pode servir melhor para você. O que você deve anotar? O essencial. O essencial é bem pouco. São poucas palavras, nunca frases, que vão te remeter ao que foi dito. Você deve anotar o esqueleto do discurso. Então, palavras ou conectivos que vão te ajudar a, na hora de reproduzir aquele discurso para sua plateia, que aquilo faça sentido, que tenha começo, meio e fim. Muitas vezes podem ser verbos e substantivos, mas nem sempre. Números e nomes, com certeza, porque são aspectos da língua que são mais difíceis, devem se lembrar. E os conectivos, que são as palavras que vão organizar o discurso. Uma ideia que a maioria dos intérpretes profissionais dão é de se usar símbolos, já que símbolos são mais rápidos de se escrever, ocupam menos espaço e remetem a ideias. Um símbolo pode remeter a várias ideias. A ideia é que você personalize cada símbolo. Aqui eu coloquei alguns bem simples e básicos, por exemplo, os sinais matemáticos. Igual, então, em vez de escrever que algo é igual a outro, você coloca só o símbolo de igual. O número, mais ou adição, menos ou diminuição, maior que, menor que, setas para falar que algo está caindo ou diminuindo ou aumento. Alguns outros símbolos. O X para vezes, mais ou menos para falar aproximadamente, mais ou menos. O cifrão para falar de dinheiro, percentual, dividido, metade, diferente. O símbolo do infinito para falar que algo continua ou que ocorre para sempre. A interrogação para falar sobre algo que é mais importante. As setas também podem ser amplamente usadas. Por exemplo, a seta para a direita para indicar o depois, amanhã, futuro, não o antes. O antes, essa outra seta, ontem, passado. As duas setas para mostrar conflito, discordância, subir, descer, ser, caso condicional, para setas em sentido oposto. Pergunta, dúvida, a gente pode usar todas as carinhas, pode desenhar de um jeito claro, mais simples do que esse que eu coloquei aqui. Feliz, satisfeito, o oposto também, triste, insatisfeito, um coração para falar de amor, de gostar, de relacionamento. Em vez de escrever homem e mulher, colocar os símbolos, ok, para algo que está certo, que está tudo bem.
O ser em inglês poderia ser algo com outra coisa. As aspas para mostrar que alguém está conversando, indicar o verbo falar, conversar, ou mesmo para lembrar que você deve fazer uma citação ou que alguém disse alguma coisa. E usar amplamente as abreviações, especialmente com consoantes, já que o nosso cérebro consegue automaticamente incluir as vogais. Então, o PQ para porquê, EU para Estados Unidos, BR para Brasil, a letra Q e D para quando, século, semana e assim por diante. A ideia é que você desenvolva seus próprios símbolos, né? Os meus símbolos, os símbolos que estão num livro não vão te ajudar. Você que tem que desenvolver esses símbolos e acostumar, claro, para sempre usar os mesmos e lembrar na hora de anotar. Mais um pouquinho sobre como a gente deve tomar essa nota. Então, algumas ideias. Não anotar da esquerda para a direita. Essa é a maneira que a gente escreve. Mas a ideia é que você não anote da esquerda para a direita, porque senão você vai fazer um texto corrido que vai ficar muito difícil de ser lido depois, na hora que você vai entregar sua mensagem. Então, a dica é que você anote na diagonal, porque dessa maneira vai ser mais fácil de você identificar suas notas. Uma outra ideia é você usar na diagonal e nessa ordem, sujeito, verbo, predicado ou objeto. Vai ser muito mais fácil de visualizar. Procure também usar bastante o papel, então não coloque tudo juntinho, tudo espremido. Por isso a ideia de você usar um bloco de notas sem pauta para que você possa espalhar suas notas da melhor maneira e daí fica bem fácil de você visualizá-las. Usar a margem para os conectivos, né? Eu já vou mostrar aqui um exemplo. Você pode passar um traço de cima para baixo do lado esquerdo e colocar os conectivos ou as palavras que vão se repetir. Por exemplo, de repente é sempre o mesmo sujeito que vai ser feito referência. Então você pode colocar ali do lado esquerdo. E dividir as ideias com um traço embaixo para também você entender que aquele discurso está passando para outra ideia. E depois outra ideia e assim por diante. Então, aqui tem um exemplo desse bloco de notas, sem pauta, em que eu tenho essa divisão do conectivo ali à esquerda. Aqui eu tenho basicamente símbolos, né? Uma nota bastante pessoal de um intérprete que fez. A gente nunca vai conseguir entender a nota da outra pessoa, porque ela só serve para aquele momento. Mas aqui dá a ideia dessa ocupação de espaço no papel, com esse risco para dividir as ideias, símbolos e o risco ali aqui à esquerda para você colocar os conectivos. Aqui mais um exemplo desse uso na diagonal e com traço. Então eu tenho there were development, então é bastante espaçado, passo um traço para colocar, para passar para a próxima ideia e assim por diante. Aqui mais um exemplo de margem, né? Essas anotações estão em inglês, mas você pode fazer, como eu disse, em qualquer língua. Então eu tenho a abreviação de because, daí eu tenho sujeito, verbo, predicado e assim por diante. Bom, como você de fato vai praticar? Primeiro, é óbvio que vocês já devem ter percebido que na interpretação é necessária a prática. A anotação também é necessária muita prática. Vocês vão sentir que no começo isso vai desviar muito a atenção de vocês vão ter dificuldade de prestar atenção, vocês vão pegar a nota e não vão conseguir entender muitas vezes as anotações que fizeram. Então é necessário prática, não desanime, faça esse exercício diversas vezes até que você se sinta à vontade. A dica que eu dou é para você praticar com o mínimo de palavras possíveis, estabelecendo um limite, rever as notas e perceber o que é necessário e o que é desnecessário. Então a ideia é a seguinte, por exemplo, pegue um áudio, vamos imaginar 2 ou 3 minutos, e estabeleça um limite de palavras e de símbolos que você vai fazer, que você vai anotar. Por exemplo, um áudio de 2 minutos, estabeleça que você vai usar apenas 10 palavras ou 10 símbolos para fazer a anotação. Isso vai evitar que você anote coisas que não sejam necessárias. Então, pratique sempre com o mínimo de palavras possíveis. 10, 5, 3. Isso vai te ajudar a desenvolver a prática de anotar a ideia e não a palavra. Algumas outras dicas aqui. Compare as notas que fez. Perceba onde fez um bom trabalho e onde não entendeu o discurso.
Então, essa prática de anotação vai ser necessária fazer vez após vez e é interessante que você reveja as suas notas. Olhe e veja se de fato tem algum trecho que você perdeu ou alguma anotação que poderia ser melhor. Risque tudo o que for desnecessário para recontar o discurso. Deixe somente o essencial. Então, vá lá nas suas notas e reveja. Veja o que você anotou que não era estritamente necessário para que você se lembrasse do discurso e vá riscando, vá eliminando essas palavras desnecessárias. Faça notas novamente, tendo em mente as correções que fez no original. Corrija novamente, perceba se a estrutura, uso do papel, símbolos, etc. foi mesmo melhor ou se ainda há algo que pode ser feito. Então, pegue sua nota, veja como você usou o papel, que símbolo, se aquele símbolo de fato te ajudou ou te prejudicou. Então, a ideia é que haja uma revisão constante às notas. Leia suas notas apresentando o discurso várias vezes até que você tenha fluência. Mude vocabulário a cada vez que fizer isso, sem mudar o sentido do discurso. Faça contato visual com a plateia. Isso é bem importante. Você vai estar com o bloco de notas à sua frente, só que você tem uma plateia. Lembra, você não está na cabine. É a interpretação consecutiva. Você tem um público olhando para você. Então, claro, nunca coloque o seu caderninho aqui na frente do seu rosto, tapando o seu rosto, e nem abaixe muito a cabeça, porque sua voz, o volume da sua voz vai ser prejudicado. E você precisa fazer contato visual. Então, as notas, elas devem ser feitas de uma forma que você consiga visualizá-las de forma muito rápida e precisa e, ao mesmo tempo, faça contato visual com a plateia. É interessante que você apresente, usando as mesmas notas várias vezes como um exercício e vá trocando de vocabulário. Então, até que você perceba que essas notas não estejam sendo lidas, mas você só está olhando para, de fato, ajudar a sua memória, para que a sua interpretação fique melhor. Bom, concluindo, você tem que desenvolver o seu método ou sistema e a ideia é, se serve, se funciona para você, é porque ele é bom. Então, não existe uma regra fechada, um manual que você deve seguir estritamente de símbolos e maneiras. Aqui são apenas algumas dicas, algumas instruções para que você pense, organize bem essa mensagem ali nas suas anotações e faça um melhor trabalho de interpretação consecutiva. Eu coloquei aqui algumas fontes que são muito interessantes, se você quiser saber mais. Tem alguns vídeos de alguns professores falando sobre a interpretação e sobre a tomada de notas. Tem duas demonstrações muito interessantes, inclusive do intérprete que faz a anotação e depois explica as suas próprias notas. E esse site aqui, Intérpretes Free, também tem bastante informação de como usar o papel e como fazer as anotações. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigada e até mais!